Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu tô aqui para responder uma pergunta que foi a mais pedida lá no vídeo do Minha Casa Minha Vida. Como que nós fizemos para comprar essa casa? Nós compramos ela à vista ou financiada? E antes de começar a falar para vocês, eu quero deixar bem claro que eu não sou especialista em finanças. O que eu vou falar para vocês não é regra, é o que nós fizemos, o que deu certo para nós. Não tô dizendo para vocês fazerem também, não tô aqui para ditar regras. Tô apenas para compartilhar um pouco da minha vida com vocês. Quando nós decidimos que nós queríamos morar mais próximo do nosso trabalho, porque nós morávamos na Serra Gaúcha e trabalhávamos na região metropolitana, e isso dava uma distância de 100 quilômetros mais ou menos, nós decidimos que queríamos morar mais ou menos na metade do caminho, entre a capital e a Serra Gaúcha. Uma cidade que tivesse aquele ar de interior, que não tivesse na região metropolitana necessariamente. E a cidade que nós escolhemos foi a cidade de Portão, Rio Grande do Sul, que era uma cidade que ainda tinha cara de interior, porém ficava a 40 quilômetros da capital e 80 quilômetros da Serra Gaúcha. Nessa época, os aluguéis dessa cidade ficavam em torno de R$700. Casas super simples, 2 quartos, pequenininha, casas de madeira, em torno de R$700. Até que nós estávamos olhando casa e chegamos nesse condomínio dessas casas que a gente gostou e comprou, e as casas eram só para venda, não era para aluguel. Eu fui na imobiliária local e pesquisei, perguntei como que fazia, como que era essa questão de financiamento. E ela encaminhou uma simulação de financiamento, uma simulação de compra pela Caixa. Nessa simulação que ela fez, ganhava um subsídio de 15 mil do governo, tinha que dar 10 mil reais de entrada e financiava 70 mil reais. Esses 70 mil reais eram financiados em 30 anos, com o valor de parcela de R$480 e as parcelas eram decrescentes, elas iam diminuindo com o tempo. Na época, nós sentamos, eu e o Kleber, e analisamos e ainda seria a melhor opção, porque nós não poderíamos contar com a ajuda da nossa família, a gente não pôde contar com a ajuda deles, então a gente não tinha de onde tirar dinheiro, não tinha como juntar 70 mil reais para financiar, para pagar à vista a casa, então optamos por entrar em um financiamento. Nesta época aí a gente deu os 10 mil reais de entrada e financiamos o restante. Nós ficamos morando na casa durante 2 anos, de 2013 até 2015, e nesse período nós fizemos uma reforma na casa de 5 mil reais de reforma. Eu investi 5 mil reais na cozinha em móveis que ficaram na casa quando nós vendemos. E uma casa que nós pagamos 95 mil, nós vendemos ela a 170 mil 2 anos depois, porque a pequena reforma que nós fizemos, ela duplicou a área útil da casa, então isso valorizou muito. Outra coisa que valoriza muito é a conservação, a decoração, isso tudo chama atenção na hora que vai vender uma casa. Então, o que a gente fez? Quando nós resolvemos vender a casa, nós anunciamos na imobiliária, a imobiliária encaminhou toda a documentação do novo proprietário, esse sim comprou à vista a nossa casa, e antes de passar a liberar a documentação do meu nome para o nome dele, eu precisei pegar o dinheiro e quitar a casa, quitar o meu financiamento imobiliário na Caixa. Então, de 170 mil que ele pagou da casa, 70 mil foi direto para quitar o financiamento e nós ficamos com 100 mil reais. Nesse período de 2 anos que nós moramos na casa, não diminuiu absolutamente nada do nosso financiamento imobiliário. Nós pagamos 2 anos a prestação, mas o valor da dívida não mudou em nada. Porém, eu sempre considerei que eu estava pagando um aluguel, que se eu tivesse que pagar aluguel, eu teria que pagar do mesmo jeito e eu não teria a valorização da casa que eu tive com o tempo. Então, para nós foi a melhor opção, não me arrependo, faria tudo de novo. Eu calculei na época que se eu fosse juntar o dinheiro para pagar a casa à vista, juntar o valor da parcela, seriam necessários 11 anos juntando 500 reais por mês para poder juntar os 70 mil reais.
e eu estaria pagando aluguel durante todo esse tempo, estaria pagando 700 ou que seja 500 reais de aluguel. Se eu tivesse pagando 700 reais de aluguel, em 11 anos eu teria pago 98 mil reais. Então foi muito mais vantagem comprar a casa e ao invés de pagar um aluguel, eu pagar a prestação do meu imóvel, da minha casa própria. Como eu disse, quando a gente vendeu, ela valorizou muito. Nós quitamos o financiamento com 70 mil reais, que era o que faltava para quitar, e nós usamos 100 mil reais para dar de entrada na nossa casa nova. Mas eu não vou entrar em detalhes da nossa casa nova, porque eu acho que merece um outro vídeo, senão esse vídeo vai ficar muito longo. Se vocês quiserem que eu fale como que a gente fez na casa nova, quanto custou, quanto a gente deu de entrada, deixa aí embaixo nos comentários, quero o vídeo da casa que eu gravo para vocês. Mas o que eu queria dizer com esse vídeo é isso, é que foi a nossa opção para aquele momento, que eu não me arrependo, que foi a melhor opção. Às vezes a gente não faz as coisas por medo. O Kleber era uma pessoa muito medrosa, ele não queria entrar num financiamento. Eu me arrisquei, eu encaminhei o financiamento e eu financiei a casa sozinha, porque para poder fechar a questão de renda não poderia ser a renda dos dois. E como eu disse, foi sim a melhor opção. A gente ganhou muito dinheiro com essa casa, ela valorizou muito com o tempo e era a nossa casa, o nosso canto. Eu não estava simplesmente pagando aluguel. Como eu disse antes, eu estaria até hoje pagando aluguel e mesmo que tivesse guardando todo esse valor por mês, eu não teria juntado ainda o valor para comprar aquela casa à vista. E com certeza hoje aquela casa não estaria valendo 95 mil. Então, às vezes, a gente não deve ir pelos economistas, a gente deve ir pela nossa realidade. Porque, na verdade, para quem vive assalariado e não tem ajuda de outras pessoas, de familiares, de pais, precisa pensar na melhor opção para a sua vida. E às vezes juntar dinheiro, tu vai passar a vida inteira guardando e juntando dinheiro e você nunca vai estar satisfeito porque você nunca vai ter comprado a sua casa própria. Vai esperar lá ficar velho para ter a casa própria. Então, tem que pensar bem, tem que pensar o que é melhor para vocês. Às vezes é a melhor opção entrar num financiamento. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!